Eu vou começar pela parte mais fácil. Você pode encerrar, né? Encerramento é agradecimento aos que colaboraram, agradecimento aos palestrantes, né? Ou então, encerrar pode ser também fazer a síntese, né? Eu deixo a síntese com o Celso e fico, então, com a parte mais simples, né? Que é a parte do agradecimento, né? A essa iniciativa tão importante do Instituto Fernando Henrique Cardoso e também do Ministério da Defesa, e com a qual a Fundação Alexandre Gusmão, que é a fundação que eu presido, colaborou. E me sinto muito honrado, né, em estar aqui junto de pessoas muito queridas, ex-chefes, do lado aqui do nosso ex-ministro, que até me promoveu, o embaixador. Então, isso um lado... Mas, enfim, aqui o embaixador Rubens Barbosa, né, que foi também meu chefe em Londres. Enfim, é um grande prazer estar aqui com figuras assim, grandes acadêmicos também, grandes em diferentes áreas, aqui entidades extraordinárias como a BAC, né, o Exército ali também presente, a ESG, enfim, uma série de instituições, o nosso Matias Spector, que é um grande acadêmico, né, e nele eu cumprimento todos os demais acadêmicos aqui presentes. Enfim, o trabalho da Fundação é um trabalho que tem a ver com conhecimento, né? O que nós fazemos é buscar criar uma consciência da importância das relações internacionais num mundo que vai se tornando cada vez mais interdependente e que vai se globalizando. E talvez essa questão que nós estamos tratando hoje, né, e aproveitando a questão, o ponto que foi lançado ainda há pouco, né, é algo um tanto preocupante, porque essa questão do desarmamento, né, e do TNP, né, ela, infelizmente, né, ela se situa dentro de um cenário internacional preocupante. Um cenário internacional em que você tem, se é verdadeira, né, se é verdadeira a afirmação de que, né, no século XIX para cá, as duas forças mais importantes foram a do nacionalismo e a da democracia, né? Se isso é verdadeiro, nacionalismo, a democracia em resposta, né, à exacerbação do nacionalismo, né? O que nós estamos assistindo hoje, né, é preocupante. E isso que nós estamos assistindo hoje também é um pouco decorrência da questão do conhecimento, né? Porque você tem o fake news, você tem a banalização da expertise, você tem todas essas questões que comprometem, talvez, a avaliação pela própria sociedade civil da importância do debate que está sendo aqui realizado, né? E esse cenário, essas tendências do cenário internacional, elas, de um lado, nós temos, né, um processo de enfraquecimento do multilateralismo, que foi também uma resposta a uma solução ao nacionalismo, à exacerbação, aos conflitos mundiais, né? E, de outro lado, você tem também, né, uma atitude de questionamento, né? Uma atitude de questionamento que, de parte dos próprios países, né, de alguns países, no sentido de você realmente, por fim, desconstruir aquilo que foi construído anteriormente, né? Então, esse processo, quando você tem esse processo que pode levar à configuração, né, de tendências e de cenários muito próximos daqueles que havia, eu acho que o Matias sugeriu um pouco isso, daqueles que havia no final do século XIX, início do século XX, né? Então, que era a exacerbação dos nacionalismos, né? Deutschland über alles, né?
né? American First, né? Então você tem essas situações, né? Então, no meio enfim, desse cenário, dessas tendências que são tão preocupantes, porque você está desconstruindo aquilo que levou muitas vidas, muitos milhares de vidas, guerras mundiais, para se construir, nós estamos testemunhando, com uma certa dose de apatia, né, um cenário altamente preocupante, né? Um cenário, e estamos vendo muito. E o Brasil, como é que fica nisso? O Brasil fica porque o Brasil é o Brasil da igualdade, né, dos Estados. O Brasil é um dos países que reviveu, né, o princípio westphaliano da igualdade dos Estados. Então, ele tem a ver com o princípio básico do multilateralismo, né? Então, isso é de grande importância. O Brasil tem interesse. Muitos dos senhores aqui, talvez os estrangeiros, não imaginam que o Brasil tenha tido essa participação tão importante no multilateralismo, porque foi dele, exatamente, em 1907, na conferência que o Matias conhece tão bem, que a defesa é importante desse princípio quando ele estava totalmente desmoralizado. Pois bem, então o Brasil, com a autoridade que tem de país que construiu, que ajudou a construir o multilateralismo, né, não deve ficar, enfim, deve defender as suas tradições diplomáticas, né? E essas tradições diplomáticas, elas se fundem em alguns princípios e valores que são muito importantes, né? Em primeiro lugar, enfim, aí se você pega o Alexandre Gusmão, para fazer a propaganda aqui da minha fundação, não posso deixar de fazer, né? Tem a ver, Alexandre Gusmão, o princípio do Utposidete, então você tem a ver com a pesquisa, né? Uma das tradições maiores da diplomacia brasileira tem a ver com a pesquisa. A outra tem a ver com exatamente a diplomacia, o compromisso com a paz, o pacifismo, né? A busca pela solução negociada dos conflitos, né? E a outra é o rule of law, né? É o tratado em si, né? Então, o Brasil ele tem uma grande responsabilidade. As suas tradições diplomáticas apontam para essa grande responsabilidade. Então, nós não somos... essas questões não são estranhas a nós, e o Brasil tem uma posição a defender a fim de evitar que essas tendências se cristalizem. E esse cenário preocupante, né, somado enfim, a instrumentos discriminatórios, precários, que ao longo dos últimos 50 anos não têm efetivamente levado não tem levado à solução da questão básica para a qual deveria ter sido chamado, que era a questão do desarmamento, né? A questão do desarmamento era a questão central, sem entrar era a questão central. E essa questão hoje, nós não estamos hoje mais seguros, né, do que estávamos há 50 anos atrás, né? Então, isso cria um dilema moral. E, num certo sentido, a questão do Brasil ter defendido, né, como o embaixador Simas colocou bem, antes o ministro interino, o secretário-geral Marcos Galvão, né, a questão do Brasil ter buscado o tratado é porque essa é a questão fundamental, né? Essa é a questão fundamental. A questão moral importante, né, é a crença na obrigação universal, né, do desarmamento, né, que não é mais, porque nós estamos tratando aqui de uma questão de humanidade, né? O mundo está ficando pequeno demais. Esse jogo para o Brasil, que abriu mão do desenvolvimento de tecnologias nucleares para acreditar, né, e para manifestar à comunidade internacional que estava defendendo uma outra perspectiva, né? Então, esse cenário enfim, de manutenção dessa mesma política, né, num mundo que está ficando menor, está ficando mais... em que as pessoas estão se aproximando e que você tem uma sociedade civil mais robusta, isso moralmente é inaceitável. Isso tem que ser dito com a clareza, entende? Que moralmente inaceitável. Só que a sociedade civil ainda não está ouvindo esse nosso programa como deveria estar, porque isso diz respeito a ela. Moralmente é inaceitável. Então, a nossa contribuição da Fundação é contribuir, enfim, é mostrar isso através de livros como esse aqui.
Aí eu vou começar a falar do Sérgio Duarte, porque todo livro que eu vou mostrar tem o dedo do Sérgio Duarte. Esse aqui é Desarmamento e Temas Correlatos. Eu digo isso porque todos esses nossos livros eles podem ser baixados pelas pessoas que estão nos vendo agora, sem precisar pagar, né? O livro é o acesso gratuito, então é só entrar no site da FUNAG. E, mais recentemente, nós temos a obrigação universal de desarmamento nuclear, que aí é uma outra questão muito interessante, porque é o voto do representante brasileiro, enfim, ele não é que seja representante brasileiro, ele foi eleito, ele é o juiz da Corte Internacional de Justiça, mas as Ilhas Marshall submeteram à Corte Internacional de Justiça uma questão que dizia respeito à implementação do artigo 6º do TNP, né, que é o artigo que demanda a obrigação, né, por parte dos países armados de se desarmarem. Né? E a Corte Internacional de Justiça sequer considerou a questão, invocando uma questão menor, uma questão de procedimento menor. E isso deixou, naturalmente, uma série de juízes, né, ultrajados diante dessa omissão. E esse livro aqui contém, então, o voto de um desses juízes que ficaram sentindo indignados com uma questão que é tão importante e que não foi considerada. Um último ponto que eu gostaria, mas antes disso eu gostaria de mostrar um outro livro também, que é do Paulo Wrobel, Brazil, the Non-Proliferation Treaty and Latin America as a Nuclear Weapon Free Zone, que é sobre Tlatelolco, e que eu deixo aqui, né, deixo até de presente aqui ao nosso amigo, que talvez aí no inglês ele possa ler. Aproveitando que esse livro diz respeito a Tlatelolco, eu gostaria de fazer uma observação final. Tlatelolco, e aqui eu estou aqui do lado do professor ministro Laffer, Celso Laffer, mas Tlatelolco nasceu, na realidade, da ideia de Afonso Arinos, né? Afonso Arinos, que era o chanceler brasileiro então, né? Afonso Arinos, em 1962, ele lança, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas, né, no discurso que ele fez, uma clara defesa, né, uma manifestação em defesa do estabelecimento de uma zona livre de armas nucleares na América Latina. E depois, posteriormente, isso foi evoluindo e o México, então, né, o problema do Brasil, porque o outro Afonso, Robles, né, acabou ganhando o prêmio Nobel por causa disso, né, e o brasileiro, que foi o dono da ideia, quem teve a ideia, não ganhou o prêmio Nobel. Né? É uma coisa totalmente absurda. Eu disse isso lá, quando eu fui embaixador na Noruega, eu disse a ele, é uma coisa totalmente absurda, porque a ideia é do brasileiro. Mas isso porque o Brasil, naquela época, defendia a questão do desenvolvimento pacífico da energia nuclear, do desenvolvimento da energia nuclear, que iria resolver os problemas da medicina. Aqui o ministro chegou e falava aqui hoje de manhã, né? E que não foram resolvidos como deveria ser. Né? Mas, enfim, fico aqui em nome de Afonso Arinos, que deve estar me agradecendo nesse momento, esse registro histórico importante de que o pai do processo é o Afonso Arinos. Com isso, eu passo a palavra, então, ao meu colega de mesa, o professor Celso Laffer. Muito obrigado. Queria cumprimentar a todos, cumprimentar em especial o Sérgio, que já fez todos os agradecimentos e que deu também um panorama muito interessante daquilo que faz a FUNAG e das suas publicações em torno dos temas que nós hoje tratamos. É muito difícil fazer uma síntese daquilo que nós hoje discutimos, porque o que se discutiu é amplo e abrangente. Eu vou tentar, antes de tentar organizar isto de uma maneira mais simples, fazer uma pequena menção àquilo que foi a minha própria experiência. Eu participei da decisão e do momento em que o presidente Fernando Henrique reuniu seus colaboradores para tomar essa decisão. Eu era
na época, o embaixador em Genebra, eu era o embaixador junto à Conferência de Desarmamento, tinha participado das negociações do CTBT, então tinha uma razoável familiaridade com a complexidade do tema. Mas eu gostaria de esclarecer um pouco como é que eu vi a tomada de posição à luz da minha perspectiva. Não? O Aron, em Paix et Guerre entre les Nations, termina dizendo que existem duas antinomias para quem tem a responsabilidade do exercício da política externa. A primeira delas é, naturalmente, a segurança, a salvaguarda, a autonomia do seu próprio país. É o que ele chama o problema maquiavélico. E o segundo é uma preocupação kantiana com a paz internacional e com uma razão abrangente da humanidade. Na minha avaliação, quando se tomou a decisão de assinar o TNP, ela vinha de uma série de decisões anteriores que, para mim, eram fundamentais. Ou seja, tudo aquilo que foi o processo de acercamento e cooperação com a Argentina. Já se falou da BAC, já se falou dos entendimentos entre o Sarney e o Alfonsin, já se falou também do ingresso do Brasil nos mecanismos de tecnologia sensível, e eu, quando ministro pela primeira vez, dei as instruções para as alterações do Tratado de Tlatelolco, permitindo que ele entrasse em vigor, o que significava que estava em funcionamento um sistema pelo qual nós nos estávamos ajustando, não, aquilo que eram os padrões do processo de não proliferação. Portanto, ir adiante com o TNP era uma sequência lógica daquilo que vinha sendo feito. Essa sequência lógica, na minha perspectiva, quando isso foi assinado, tinha um objetivo muito claro. Ela ia consolidar o entendimento Brasil-Argentina, ela ia consolidar a paz na América do Sul e nas Américas, ela ia fazer da nossa região uma zona livre de armas nucleares. Então, apoiar o TNP naquele contexto significava atender não apenas uma razão abrangente da humanidade, mas aquilo que era, na minha avaliação, o melhor interesse nacional. Então, eu me senti à vontade com isso. Por outro lado, como foi aqui lembrado, e com razão, o embaixador Sérgio Duarte lembrou, o decreto legislativo menciona a ideia de que o Brasil iria insistir em um aprofundamento das obrigações do artigo 6º do TNP. Foi quando se lançou a ideia da nova agenda. A nova agenda reunia uma série de países que tinham desistido da opção nuclear militar, mas que cobravam, então, que este processo fosse adiante. E foi o que eu defendi na ocasião, na Conferência de Desarmamento. Agora, avanço um pouco mais nesta reflexão para fazer a seguinte observação. Também voltando ao Aron, na reflexão dele sobre Penser la guerre, não? Que é a grande reflexão sobre Clausewitz, e recorrendo ao que o Clausewitz diz, Clausewitz e Aron interpretando, diz: a guerra é um camaleão, muda sempre de formas. E a técnica não faz a história, mas ela define a maneira pela qual os homens fazem a história. Eu defendi, num artigo recente, o novo Tratado de Proibição de Armas Nucleares. E, naturalmente, lidei com aquilo que é o boicote dos países nuclearizados e daqueles que estão debaixo do seu guarda-chuva ao novo acordo. E a minha linha de raciocínio é a seguinte: durante um largo período, o argumento é esse, o sistema da decisão nuclear
no entender desses países, garantiu a paz mundial. Uma fórmula que o Aron também dizia, guerra improvável, paz impossível. Mas isso se dava dentro de um determinado contexto. O que nós vimos hoje é que o aprofundamento das técnicas e das armas num sistema que se balcaniza e se fragmenta cada vez mais, torna esta hipótese do equilíbrio dado pela dissuasão nuclear como um equilíbrio precário. De maneira que o risco com o qual nós nos confrontamos no plano mundial é muito real. Por isso, eu penso que uma reunião como nós tivemos hoje, em que todos esses temas foram tratados, além de terem sido tratados outros temas que, no caso do Brasil, são tão significativos, como é o problema da capacitação científica e tecnológica, são de grande importância. Eu penso, inclusive, que esse tema do reator multiuso, que foi mencionado como sendo um caminho de cooperação, é um tema muito importante. Eu acompanhei um pouco esta temática do reator multiuso quando presidi a FAPESP, por conta da importância da produção de radioisótopos, que são tão necessários para a medicina nuclear, que é um tema que foi também aqui mencionado. Não, e que envolve também componentes importantes como esses de saúde pública. É claro que também vale uma advertência final de que os procedimentos de segurança na área da energia nuclear são procedimentos importantes. E são procedimentos importantes não apenas no plano internacional, são procedimentos importantes para nós, como país, para a nossa vida. E eu acho que esta é uma área que também merece uma atenção toda especial. E é uma atenção que não pode ficar apenas nas intenções e sujeita a restrições orçamentárias, porque é um tema fundamental para o futuro do nosso país. E, com isto, creio que, se o Sérgio acha que eu sintetizei razoavelmente, eu agradeço mais uma vez, em nome da Fundação Fernando Henrique, de todos os que colaboraram para o evento de hoje, e declaro encerrado o serviço.